Fala pessoal, tudo bem? Bem, atendendo a pedidos, eu hoje achei bacana eu fazer uma apresentação sobre a prestação de contas, né? Como usar o sistema Sindacom para conseguir verificar os números, como está o seu condomínio, como está o andamento da competência, como está a cobrança, como está a inadimplência, como está a parte orçamentária. Então, eu fiz uma pequena apresentação, tentarei ser bem objetivo. É claro que o sistema tem muito mais funcionalidades e relatórios para ajudar ao conselheiro, ao síndico, ao morador a verificar como é que está o andamento, o uso, né, do dinheiro do condomínio, mas tentarei nessa apresentação ser bastante objetivo, né, e bastante, vamos dizer assim, tentar ser fácil, tentar fazer com que isso seja uma coisa bem fácil. Então vamos começar a apresentação. Claro, quem tiver dúvida pode entrar em contato comigo, entrar em contato com a empresa e a gente, logicamente, tira as dúvidas, né? Vamos começar entendendo o que é o PDCA, que é o processo, o procedimento, é o método que pautou muito do desenvolvimento do sistema Sindacom, né? O PDCA nada mais é que um processo evolutivo, né, onde a gente planeja, é o P, executa, checa e age, né? Nada mais é que um ciclo de desenvolvimento, né, onde você planeja, executa, checa, executa, verifica, melhora, para que na próxima execução seja uma coisa melhor, né? Então você está sempre fazendo um processo de melhoria contínua. Então esse é o objetivo das ferramentas do sistema, né? Baseado num PDCA, e aí a gente vai de alguma forma fazer um paralelo com as funcionalidades do sistema. O síndico pode tomar decisão, verificar relatórios, para que na próxima competência, de mês em mês, ele possa mudar os seus procedimentos, mudar a forma de agir, mudar a forma de pagar, né? E tomar decisões para que seja cada vez melhor. E é claro que existem fatores externos que vão fazer com que nem sempre os resultados eles sempre melhorem, né? Em algum momento, alguma coisa acontece de forma externa que faz os resultados não ficarem tão bons como esperado, e isso faz, logicamente, que ciclicamente você tenha que sempre tomar decisões. E são competências, né? Então, cada mês, né? A competência não necessariamente é um mês. Ela vem do planejamento, que é antes de gerar boleto, né? Então, começa 15 dias antes do próprio mês, né? Gera-se boleto, faz-se os pagamentos, né? E isso está até aqui na segunda, né? Na segunda apresentação, né? Se você perceber bem, você começa pelo planejamento, 15 dias antes, mais ou menos, do mês, onde você faz o orçamento, onde você verifica suas contas, e ali você completa para gerar os boletos de cobrança, que são, teoricamente, num sistema fechado, as únicas entradas possíveis do sistema, né? E aí você passa para os pagamentos, né? Porque quando você faz as cobranças, você começa a receber, né, o dinheiro, né, e fazer ele movimentar, faz os pagamentos e depois apresenta isso numa prestação de contas. E ali você, claro, observa todos os indicadores possíveis para que você possa tomar decisão e no planejamento do mês que vem seja algo um pouco melhor. Então, esse PDCA, né, que todo esse ciclo financeiro, ele é baseado em 4 grandes áreas de planejamento, cobrança, pagamento e prestação de contas, que a gente vai ver aqui, né? Vamos primeiro pro contas e orçamento, para o planejamento, tá? E nesse planejamento é uma coisa muito interessante, né? Se você perceber bem no planejamento, você tem que entender como funciona o financeiro do seu condomínio, ponto, né? E ali a gente vai começar a conceituar, né? Ter conceitos próprios da Sindacom, ou conceito contábil, conceito administrativo, mas isso é bom a gente dizer, né? A gente procurou fugir um pouco de uma contabilidade clássica,
usando termos mais didáticos, porque a gente entende que condomínio não é para eu apresentar para um contador, não é para eu apresentar para um administrador, e sim para um morador. Então, nós tentamos aqui ter argumento, claro, né, a gente comprou briga com muita gente, mas o objetivo disso é que o médico consiga ver, é que o engenheiro consiga ver, é que a dona de casa consiga ver, que o aposentado consiga ver, né, que uma pessoa de todas as idades consiga entender e ali conseguir enxergar o seu condomínio e poder fazer perguntas e poder, logicamente, participar de uma forma mais ativa, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, primeiramente, o primeiro conceito que é importante nesse planejamento, isso é um conceito muito básico, muito fácil de entender. Aqui eu fiz uma ilustração para ficar mais fácil de entender, mas ela é muito importante. Se falhar esse entendimento, acredito que qualquer planejamento daqui para frente, pelo menos daquilo que nós entendemos ser o correto, ou pelo menos daquilo que nós, da forma que nós trabalhamos, o sistema realmente não ajudará em praticamente nada, né? Então, são duas visões da forma financeira, que é a visão financeira e a visão administrativa. Nós temos isso no sistema, isso é aplicado no sistema e pode gerar confusão se você não entender a diferença de um para o outro, tá? Então, se você perceber aqui, a visão financeira é a visão bancária, que nós chamamos de conta de origem, e a visão de centro de custo é a visão administrativa. Então, nós temos no sistema conta de origem e centro de custo, tá? É o mesmo dinheiro. Perceba que aqui eu tenho um dinheiro, tá? Ele pode ter uma visão financeira, onde eu vou dizer onde ele está, e uma visão administrativa, onde ele, de forma, como ele é aplicado de forma administrativamente, né? Só para ser uma coisa mais prática, né? A visão financeira é o banco, é o caixa pequeno, é onde o dinheiro físico, onde ele se encontra. Já a visão administrativa é como ele está organizado, né? Como para que ele se destina, né? E aí vocês vão entender melhor à medida que a gente passa para frente, né? Vamos para o próximo. Olha aqui, vou botar dizer que esse condomínio tem 10 mil reais, tá? Então, na conta de origem, é como se ele tivesse R$1.000 na conta corrente, R$5.000 em investimentos, né? R$2.000 em caixa pequeno, R$2.000 em conta judicial, tá? Se a gente somar tudo aqui, vai dar R$10.000. O mesmo dinheiro, ou seja, os mesmos R$10.000, você vê pelo centro de custo. Ó, custo orçamentário, 2.500. Fundo de reserva, 4.000. Cota extra, 4.500. E consumo de água está negativo, R$1.000. Se você somar esses valores, também vai dar R$10.000. Então, eu tenho duas visões no sistema. Tem duas funcionalidades no sistema que eu posso mostrar aqui. Olha aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui é o nosso sistema de teste. Ó, quando você entra no sistema, essa é a visão inicial. Claro que cada pessoa tem o seu, né, o perfil. O meu perfil aqui é um perfil de gerente do sistema, aqui é um sistema de testes que a gente usa. Em prestação de contas é que costuma ter praticamente todas as funcionalidades sobre a prestação de contas. A gente vai ver algumas que estão fora de prestação de contas, mas praticamente todas de prestação de contas a gente vai ver, tá? Pelo menos aqui na visão de conselho, na visão de síndico, na visão de morador, tá? E eu vou abrir dois aqui só para ficar mais fácil, tá? Nesse primeiro, olha aqui o que acontece, ó. Extrato de centro de custo. Olha aqui que legal. Extrato de centro de custo. Ele vai abrir os centros de custos por mês. Então, primeira dica legal de uso aqui, né, na hora que você entra aqui na ferramenta, você tem esse filtro aqui em cima. Vamos botar aqui 9/2020. Eu quero ver o da competência 9/2020 e põe aqui mês, ó. Se você perceber, põe uma das colunas, eu ponho mês e aperto filtrar. Olha lá, ele vai botar todos os meus centros de custos no mês 9/2020. Vou fazer a mesma coisa, só que em extrato de conta de origem. Perceba, eu tenho extrato de centro de custo e tenho extrato de conta de origem. Vou fazer a mesma coisa, tá? Vou aqui, ó, 9/2020. Posso botar qualquer mês, claro, com um mês que funciona. É um mês que tenha
sido fechado, sido trabalhado. Né? Como meu teste aqui, vamos botar um 9 2020. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui uma movimentação de Itaú conta corrente, Itaú investimento e caixa pequena. Perceba que na conta corrente eu tinha um saldo inicial de 52.675,74, teve um crédito, um débito, um balanço de R$ 10.000 e terminei com 62.766,56. Eu já consigo verificar isso, né, no extrato de conta de origem. E olha que interessante, conta corrente, investimento, caixa pequeno, onde o dinheiro está. Né? Se eu for em centro de custo, olha, perceba, vamos lá no conta corrente novamente. R$ 148.931,96. Esse é o dinheiro do condomínio. Olhem em centro de custo. R$ 148.931,96. É o mesmo dinheiro na visão de centro de custo. E os centros de custos aqui desse condomínio exemplo, tem vários nomes. Auxiliar reembolso, a conta condomínio, o consumo de água, o fundo de manutenção, judicial, consumo de energia, fundo comunitário e fundo de reserva. Muita calma, muita tranquilidade, são muitos nomes e a gente vai tentar fazer com que ele fique fácil para você esses nomes, porque eles são um pouco parecidos em cada condomínio. A grande maioria são muito parecidos, mas cada condomínio tem o seu, então não se preocupe. Né? Provavelmente o seu síndico ou alguém da administração vai conseguir te explicar para que serve cada um deles. Mas essa é a mágica, né? Você tem pequenas caixas, cada um com sua destinação e com seus porquês. Para que eu criei aquela caixa? Né? Dá uma olhada aqui. Para que eu criei a conta auxiliar reembolso? Para que serve isso? Nesse momento, eu só quero que você entenda o seguinte. Isso é um centro de custo, é uma conta administrativa, que é diferente do conta de origem. Aqui eu acho que fica claro você entender que é a conta corrente do Itaú, né, que tem lá 62.766,56. Já aqui, ó, auxiliar reembolso, eu tenho lá um negativo de 325,68. Por quê? O que é isso? Né? Então, isso a gente vai daqui para frente, ali, um pouquinho mais na frente, vamos entender um pouco melhor, a gente pode até voltar nisso aqui, mas tenho certeza que não vai ser tão difícil entender qual é mais ou menos o porquê de cada conta e tentar tomar decisões e tentar entender o negativo, o positivo, o porquê que ele tá, se ele está bom, se ele está ruim, um pouquinho mais para frente. Então, vamos um pouquinho mais para frente para que a gente possa entender melhor todos esses aspectos. Tá? Orçamento. Tá? Vamos começar com orçamento. Estamos aqui na parte de planejamento. Orçamento é a parte de um planejamento financeiro estratégico que compreende a previsão de receitas e despesas para a administração de determinado exercício. Ou seja, eu tenho um orçamento que pode ser para uma gestão, pode ser para um mês, pode ser para qualquer período, onde é a previsão daquilo que eu vou receber e daquilo que eu for pagar. Então, assim, quando você fala proposta orçamentária, você está mais ou menos analisando os custos, né, que você tem, né? Você está analisando os custos de água, o custo de luz, os custos com os contratos que você tem, você faz uma lista, pode ser num Excel, pode ser num papel, e você vai assim, ó, funcionários, e aí você, claro, tem métodos e técnicas em cada item, tem que fazer uma previsão inflacionária, mas um orçamento é isso. Você tem uma previsão, e nós temos isso no sistema desenhado e bem organizado. Então, orçamento é isso. Acho que ficou claro todo mundo entender quando a gente fala orçamento, quando a gente fala previsão orçamentária. Todo condomínio tem um orçamento. Né? Como é que é o orçamento? Qual é o seu planejamento? E uma das coisas que se tem, né, por exemplo, numa assembleia ordinária, por exemplo, você define o orçamento. Você reúne todos os proprietários e ali você define qual vai ser o orçamento. Então, uma das perguntas, né, que o conselheiro tem que ver, que o morador tem que verificar, é se esse orçamento está sendo cumprido ou não. E não crucificar o síndico se não. E talvez nem bater palma se sim, mas é verificar se aquele planejamento ele está sendo bem executado
ou se por fator externo ou até por inabilidade do gestor, ele não está sendo feito. Então, isso é importantíssimo verificar. Se aquilo que foi combinado está sendo executado e se tem algum fator externo atrapalhando a execução orçamentária. Então, o orçamento, acho que deu para entender o que é orçamento, né? Grupo de saldo. O grupo de saldo é isento de custo. É como a gente organiza. Então, a gente agrupa em grupo de saldos, né, que a gente chama, por exemplo, um grupo de saldo ordinário, né, que são os centros de custos ordinários. Extraordinários, a gente agrupa os centros de custos extraordinários. Então, o que é ordinário? Ordinário é aquilo que é previsto. Geralmente, a gente tem uma conta chamada condomínio principal, que é a conta orçamentária. É onde a gente bota praticamente 100% de tudo que a gente prevê por ano. É a conta orçamentária, é onde tem a maior movimentação. Ou é a conta geralmente chamada conta condomínio, né, que vocês podem até ver aqui, ó, eu vou colocar aqui para vocês verem, olha aqui, ó, conta condomínio. O orçamento desse condomínio, por exemplo, é de R$ 30.188,89, tá? Nesse mês aqui ele gastou 25, né? E, então, é mais ou menos essa a lógica, né? Então, você tem aqui o que é, né, o orçamentário, né? E se você ver bem, né, você tem o que é extraordinário, qualquer coisa fora do ordinário. É o fundo de reserva, uma cota extra. Você pode criar centro de custo baseado por uma cota extra, por exemplo, reforma da fachada. Você cria um centro de custo reforma da fachada. Ou cria um centro de custo cota extra para fazer gestões das cotas extra. Essa organização é como colocar a roupa no seu armário. A parte de cueca, a parte de meia, ter destinação, né? Então, cada centro de custo provavelmente vai ter sua destinação específica, né? Então, essa organização vai da habilidade do gestor, claro que nós ajudamos, né, caso haja interesse, mas essa organização como um todo, ela vai criando nomes de contas, de centros de custo, onde cada um tem o seu destino, tem a sua definição, né, específica. Então, você tem ali o fundo de reserva, né? Quem tiver dúvida do que é um fundo de reserva, páreo, né, com a conta orçamentária condomínio, ele geralmente gera 5 a 10% do que você orçou para o fundo de reserva, para um fim específico, um fim mais... o síndico ele nem sempre pode usar aquele dinheiro sem um conselho ou sem uma assembleia, então você cria ali como se fosse um fundo mesmo, para uma emergência, para uma situação específica, para amortizar um custo que o condomínio precise fazer, para que ele não fique desguarnecido. Então, o fundo de reserva é isso, se guarda, vamos dizer assim, aquele recurso para um momento específico, para um momento para evitar-se uma cota extra, por exemplo. Então, esse é um recurso extraordinário. Se por acaso no orçamento, no ano, você orce 1 milhão, gaste 900 mil, esses 100 mil vira extra-orçamentário na gestão seguinte. E aí só pode ser usado de forma específica, com regras específicas que provavelmente estão na convenção condominial. Então, tudo que orçamentário, ordinário naquele período de gestão é ordinário. Tudo aquilo que sobra, tudo aquilo que está reserva, por exemplo, de espaço, esse dinheiro de reserva, você gera extra-orçamentário que tem ou uma definição na convenção ou já uma definição em assembleia. Ele já disse para que serve aquele dinheiro. Ou se não, se chama uma assembleia para dizer o que fazer com aquele dinheiro. Tá? E tem os custos reembolsáveis também. Né? O que são custos reembolsáveis? São custos que a gente tem um valor. Você, por exemplo, compra uma caixa de ar pelo condomínio, ele custou R$500. O condomínio comprou e você vai ressarcir o condomínio, você vai reembolsar o condomínio daqueles mesmos R$500. Então, é mais ou menos essa a dinâmica do reembolsável. Né? O que é muito interessante, aqui em reserva de espaço eu deixei bem específico, é o recurso que você pegou das reservas, por exemplo. Mas nem sempre o condomínio define um destino para aquele dinheiro. Ele vira um recurso extra-orçamentário e normalmente tem que ser aprovado em assembleia para que se usar, para utilizar, e normalmente a própria assembleia
determina que vai ser para a reforma desses mesmos espaços, já que ele é usado, né, e é pago para isso, né, para uma pintura, para uma compra de um equipamento que quebra, né, nesses espaços. Então, é mais ou menos assim que você organiza. Você cria vários centros de custos de tipos, ou seja, de grupos de saldos, ordinário, extraordinário, de apoio, reembolsáveis. Enfim, ali você cria seus centros de custos. E ali você vai receber e pagar pagamento de acordo com a destinação daquele centro de custo. Já está ficando um pouco mais claro aquela lista de centro de custo do nosso sistema exemplo, né? Mas vamos seguir adiante. Olha aqui, ó, áreas e fundos orçamentários. Dentro de cada centro de custo, a gente classifica áreas, separados por área, centros de custos, onde ali eu vou fazer o pagamento. Para que serve isso? É apenas para gestão. A gente poderia jogar tudo na conta condomínio, naquele centro de custo condomínio, naquilo que é orçamentário, mas aí eu não teria como gerir se o meu dinheiro está sendo gasto ou não. Então, por isso, né, que a gente faz essa divisão por áreas, né, vamos dizer, que áreas? Despesas administrativas. Ali você põe papelaria, cartório, transportes, né, se eu tiver que fazer um transporte de algum equipamento, né, ali eu ponho, às vezes, eventos, materiais de alimentos ali. Então, questões administrativas, concessionárias, água, luz, telefone, gás, né, eu já ponho ali e faço a previsão de quanto vai ser esse valor. Contratos, todos os meus contratos de prestação de serviços, os valores que eles são hoje em dia aqui no contrato, qual o valor dele, né, qual o valor que eu pago, qual é a projeção que eu tenho inflacionário nesse período de 12 meses. Então, eu vou criando, separados por essa área, fundos para que eu, ali naquele fundo, eu entenda se eu estou cumprindo ou não. Então, perceba, minha previsão orçamentária dentro de um centro de custo condomínio, eu criei área, despesa administrativa, alguns fundos, com valores que eu chamo, que são valores que eu espero num período de 12 meses. Concessionárias, a mesma coisa. Contratos, a mesma coisa. Manutenção e conservação, a mesma coisa. Serviços eventuais, que são seguros, limpeza de caixa d'água, detetização, essas coisas ali. E outros, por exemplo, outro dia teve exemplo já de eu precisar de um remédio, né? E às vezes você não prevê, né, num fundo para remédio, né? Então, isso é sua planilha orçamentária, onde você vai fazer a aplicação disso mês a mês, para ver se no final, lá em período de 12 meses, você cumpriu ou não, já que é essa planilha que você vai gerar boleto, né? É nessa planilha, com o valor somado dessa planilha, que vai se gerar um rateio para os moradores, para que você possa cumprir e pagar os compromissos que você tem que fazer. Como diferente de loja, já que condomínio não é uma empresa, condomínio é rateio de despesa, você está cumprindo aí o rateio de despesa, justamente isso que você está fazendo, tá? Então, são áreas e fundos orçamentários. Ali eu botei algumas observações ali no final que eu acho que é bem interessante. É um planejamento local, ou seja, cada condomínio tem o seu planejamento, cada condomínio tem seus contratos, cada condomínio tem suas necessidades, óbvio, né? E o que eu crio de fundo? Tudo? Não, ele tem que ser grande o suficiente para ser notado, né? Às vezes o cara bota em combustível, mas eu não gasto combustível tanto assim no ano. Então, agrega ele em outro, tá? E pequeno de forma de ser gerenciável, né? Não pode ser, né? Ele não pode ser muito grande, tendo aquele fundo, bota aqui, paga tudo, né? Obra, né? Aquele fundo obra, né? Que você põe tudo, equipamento, tudo. Não, você pode dividir um pouco, material de limpeza, né? Material elétrico, você pode fazer uma definição, mas que seja gerenciável. Será que é teu interesse mesmo saber o quanto você gastou de gasolina? Vale a pena? No montante todo, se você gasta, vamos dizer, R$ 20 em média, e teu orçamento é de 200 mil, vai fazer diferença? Se não for fazer diferença, não vale a pena. Agora, se for fazer diferença, vale a pena dividir. Essa é sempre a minha dica, né? Tarifa, por exemplo, tarifas bancárias, ou às vezes R$ 1.000, R$ 2.000, 400, 500, R$ 600, vai ter alguma tomada de decisão
que eu preciso segregar ela, preciso trazer ela para um fundo específico? Se sim, é bom gerar um fundo. Se não, é bom aglutinar com um outro, né, que também não é tão importante. Tá? Isso vai de síndico para síndico. Todo síndico tem a sua lista orçamentária. E aí você pede, me dê o planejamento orçamentário, por favor, para eu poder, né, acompanhar. Ele vai te dar e o sistema dá isso também. Isso é importante para a gente colocar aqui. E o objetivo é permitir uma gestão com indicadores e tomada de decisões. Sem os fundos, a gente não consegue fazer muita coisa. Tá? Seguindo adiante, temos a forma de rateio. Tá? Existem várias formas de rateio. Tá? A clássica, a mais antiga, é divisão igual. Né? Você tem teu orçamento, R$100, você tem 10 apartamentos, você divide por igual, cada um vai pegar R$10. Né? Acho que é divisão por igual. Tem a fração ideal, que ela determina o tamanho, né, do terreno de cada apartamento, né, ou a fração dele no terreno, que tem que dar um terreno, então meio, 0,3, 0,4, e soma um, e cada um vai pagar essa fração, né, do que ele realmente é dono. Tá? E tem outros, né, às vezes a pessoa acha que não tem, mas tem regras de consumo, por exemplo, no consumo de água, e quando o condomínio tem hidrômetro individual, usam-se cálculos para fazer proporcionalmente ao consumo individual de cada um, já que aquilo ali é uma propriedade até privada, não é do público, não é imagina, teu vizinho ter que pagar a água que você consumiu, isso não é legal. É o administrativo, dependendo de uma regra, se for permitido na sua convenção, em determinadas coisas você poder fazer um rateio diferenciado. Né? Vamos ratear isso aqui, mas só para quem consumiu, então os outros que não consumiram não pagam. É uma forma administrativa. Um custo específico, se você comprou algo que seu vizinho não comprou, você vai participar de um rateio e que seu vizinho não vai participar. Ou reembolsável, algo que você tenha que reembolsar o condomínio. São formas de rateio de todas as cobranças, né, que vão existir, né, lá para você. Falando em cobrança, vamos lá para a cobrança. Acho que já ficou entendível a parte do planejamento, quando se constrói todas as suas contas de origem, né, suas contas E, suas contas correntes, enfim, essas coisas todas, e seus centros de custos. E ficou claro ali no sistema, onde você vê o extrato de cada um, né, só para retomar aqui essas coisas muito importantes, ó, aqui no sistema. Se eu venho aqui na conta condomínio e entro aqui, clico aqui, nada mais é, dia após dia eu vou saber tudo o que entrou, ó, o valor que entrou, o saldo, ó, o valor que saiu, ó, isso aqui é um negativo, isso aqui é um positivo, né? O saldo, dia após dia, até o último dia. Eu ainda posso, inclusive, imprimir, né, esse extrato. Então, extrato por cento de custo, extrato por conta de origem, e faz a mesma coisa na conta corrente. Uma das coisas interessantes, antes de começar a cobrança, é que esse extrato de conta corrente, né, se você vê dia a dia, esse aqui é o saldo do dia 1º, e comparar com o extrato do Itaú, no caso aqui, ele tem que ser igual, ele tem que ter feito as mesmas conciliações. Tá? O que difere muitas vezes, né, do extrato real para o extrato do sistema é, por exemplo, a cobrança. Se eu pegar aqui o condomínio, o apartamento 1003, lá vai ter um boleto, vamos dizer, aglutinado, né? Todas essas cotas aqui do 1003, ó, vão estar somadas lá num lançamento único. Às vezes até toda a cobrança. Às vezes os boletos nem são separados. E aqui já no sistema você tem uma transparência maior. Você sabe exatamente tudo aquilo que às vezes o Itaú, por exemplo, coloca numa linha só, recebi de boleto R$20 mil. Aqui você vai saber exatamente o que significa todo aquele R$20 mil. Tá ok? Vamos então para a cobrança. Não vamos perder tempo. Lembra daquela imagem que eu fiz com relação ao centro de custo e conta de origem? Olha como é que é no boleto. Isso aqui explica muita coisa.
Porque muita gente faz, às vezes, a conta de origem de fundo de reserva, um investimento, e poucas pessoas entendem essa imagem, e essa imagem fica muito explícita. Quando você paga um boleto, esse boleto lá ele vai ter cotas, especificando onde que ele vai colocar administrativamente. E lógico, é ali que a gente faz a matemática do orçamentário, da reserva. Só que quando você, lá, um boleto de R$ 1.000, quando você paga no banco, ele vai direto para a conta corrente. Ele não vai para um investimento, uma parte, ele vai direto, todo o boleto vai para a conta corrente. Todo o boleto. Já o sistema, que é o que faz o centro de custo, ele vai separar o que é orçamentário, o que é fundo de reserva, o que é cota extra, exatamente para você conseguir gerir todas as obrigações que você tem. Porque aquele centro de custo cota extra, ele tem uma obrigação específica para ser tratada ali. Então é importante que você acompanhe se você está recebendo dinheiro para aquela obrigação, para aquela destinação específica, né? Já diferente se você olhar isso pela conta corrente. Então, se você gerencia o seu condomínio pela conta corrente, além de você não estar usando um recurso administrativo, que é, de fato, a forma correta de se administrar, você pode muito bem descumprir alguma obrigação, já que os centros de custos servem para você gerenciar as obrigações que você tem em frente ao condomínio. Então, muito cuidado para não gerenciar o condomínio pelo dinheiro da conta, tá? Vamos prosseguir. Boleto, tá, gente? De forma muito rápida e objetiva, eu vou colocar aqui o que é um boleto. O boleto vão ter as cotas, cada cota com seu valor, cota condomínio, cota água, cota luz, cota fundo de reserva, que vão dar aquela destinação. Então, você olha o boleto, você já vai ter como vai ser a destinação e as obrigações que estão ali, seja numa assembleia, seja numa questão da convenção, do rateio de despesa do próprio condomínio, tá? Ele é obrigatoriamente ter um registro bancário, tá? Isso desde 2017 é obrigatório. O que é um registro bancário? Nada mais é que todas as informações, aquele boleto é uma ordem de pagamento, tá? Que tem de forma convencionada caracteres e códigos, né, que são entendíveis pelo banco, e ali ele faz o cumprimento daquela ordem de pagamento. Mas ele criou um sistema central pela FEBRABAN, onde todos os boletos que são pagos no Brasil são registrados nessa plataforma central. E todos os bancos são ligados a esse sistema, então eles conhecem praticamente todos os boletos, né, que existem, né, que já foram emitidos pelos bancos, ficam registrados lá, e isso facilita muito, porque a partir de agora, lembra que antigamente tinha, né, pagável até o vencimento em qualquer banco e depois do vencimento somente no banco emissor. Isso acabou. Então, como todos os bancos conhecem juros, multa, então todos os bancos são capazes de pagar qualquer boleto enquanto ele está tendo a sua data limite, que a gente vai falar logo depois. Esse boleto tem um nosso número que está escrito lá. Esse nosso número é importantíssimo, porque esse nosso número é o que define quem é aquele boleto. Tá? Então, até muitas vezes fala, eu paguei o boleto, aí você tem que dar o comprovante, vai se ler esse nosso número para ver se aquele boleto ali corresponde exatamente àquele que está em aberto. Então, o nosso número é mais ou menos o CPF desse boleto. Ele tem um vencimento, tá? Lógico, acho que todo mundo sabe o que seria um vencimento, multa e juros. A multa é um valor único, né? 2% de multa. Se você não pagar até o vencimento, você tem uma multa. E os juros é periódico, é ao mês, 1% ao mês, 2% ao mês. Passou um mês, mais 1%. Passou outro mês, mais 1%. E por aí vai. Correção monetária, o banco não calcula, tá? O banco não calcula correção monetária, pode ser o FIRA anual, pode ser IGPM, pode ser IPCA, tá? Então essa correção monetária é muito importante perceber que muitas vezes quando se paga o boleto, o sistema calcula e só joga no próximo boleto, depois que pagou, né? Porque só depois que pagou que eu consigo ver qual é a correção. Então o próximo boleto que for gerar mensal, ele vai gerar com essa correção que não foi paga, e somente depois de um mês também.
Não, a correção monetária ela é somente depois de um mês, tal como os juros. A data limite é o número de dias que o boleto fica aberto até do vencimento, até ele ser baixado. Tá? É uma baixa, isso que é muito interessante. Liquidação para o banco é pagamento. Se o boleto foi liquidado, ele foi pago. Se o boleto foi baixado, ele não foi pago. Né? Então, isso é importante entender isso. Então, geralmente são 30, 45 dias. Disse que o limite é 120 dias, né? Mas geralmente vai de entre 30 a 90 dias, dependendo do condomínio. Isso é configurável, tá? Liquidação em baixa, eu já falei. E débito automático e DDA. Antigamente tinha muito essa questão de débito automático, era um benefício bem bacana aí para os moradores. Hoje o benefício é o DDA. O DDA é gratuito, né? Todo correntista tem. Por exemplo, eu tenho um DDA no meu banco. Então todo e qualquer boleto que se emite no meu nome, eu vou lá numa opção DDA, ele lista esses boletos para mim, eu clico em pagar e ele paga. Então não preciso nem da via física. Né? E tem boleto, tem banco que avisa. Tem banco que avisa, olha, tem DDA para você. Tem banco que permite que seja pago automaticamente, que também evita pelo CNPJ daquele beneficiário. Né? Então você vai lá, esse condomínio, esse CNPJ pode pagar automaticamente, que eu autorizo, apesar de ser bastante perigoso, mas é possível. Tá ok? Vamos dar continuidade. Bem, gente, vamos entrar na primeira parte de cobrança. Bastante, vamos dizer assim, interessante. Tá? É a primeira vez que vocês vão fazer uma análise financeira do setor de cobrança. Tá? Então vamos aqui no sistema primeiro. Né? Vamos aqui no sistema. Estamos na prestação de contas, continuamos na prestação de contas. E aqui em boletos pagos por mês, essa ferramenta que define a sua questão de cobrança. Então, vamos lá, no mês 9, recebi 35 boletos, no mês 8, 35 boletos, no mês 7, olha, não foi tão bom, porque foi 29 boletos. Aqui no mês, você sabe quantos boletos são emitidos mais ou menos por mês. E você sabe mais ou menos quando você teve bons boletos, quando você teve não. E valores, né? Porque às vezes você em um boleto só, às vezes é um boleto de acordo e é um boleto que vale muito mais. Então, existem 3 tipos de boletos. Basicamente, são 3 tipos de boleto. Né? Você tem o boleto mensal, que corresponde à maioria dos boletos, boleto mensal. Você tem um boleto de acordo. Né? Um boleto, ele, até ser pago, ele não pode ser excluído, a não ser que exista algo muito específico para ele ser excluído. Mas um boleto, ele ser substituído por um de acordo, até ser pago. De acordo, vai subir de acordo, até ser pago. E isso fica um rastro dos acordos que são feitos até chegar ao seu pagamento final. E aí você tem aí o acompanhamento da inadimplência de todos os acordos que foram feitos. Tá? Quando a gente chegar lá em inadimplência, eu mostro para vocês onde ficam esses acordos. Tá? Então, você tem aqui em boletos pagos por mês. Eu vou entrar aqui no mês 8 para a gente verificar. E aqui estão item a item. Você tem mês 8, 35 boletos. Você tem o valor de face. O que é o valor de face? É o valor original, o valor sem juros. E aqui é o valor já pago com juros. Então, você vê que é um pouquinho maior que o valor pago entre o valor de face. Você vê a diferença. É quanto o condomínio ganhou de multa e juros. Tá? E correção monetária, é óbvio. Então, você vê aqui, né, a diferença do que ele é pago. E aqui no final eu tenho uma pequena análise. Eu vou voltar lá para a apresentação para a gente ver essa análise de uma forma melhor. Tá? Essa análise significa o seguinte, e ela é muito fácil de ver, tá? Mas eu preciso explicar para que você consiga entender. Aqui nessa primeira tabela, são 2 tabelas. Nessa primeira tabela, onde eu tenho o tipo, eu tenho o boleto de entrada. Todo mês, vê se você concorda comigo, todo mês eu lanço a quantidade de unidades de boletos no mercado. Aqui eu falo isso, ó, boletos de entrada.
Eu lancei novos boletos, 34 boletos, somando R$ 48.835,60. Eu lancei esse dinheiro, né? Eu só recebi desse grupo de 34 boletos, 32 foram pagos, recebi 39 mil, ou seja, recebi 93,68%. Tá? 2 não foram pagos, se vocês perceberem aqui. Isso representa 6,32% do todo. Ou seja, isso aqui já aumentou minha inadimplência. Se eu lancei 41 mil, 2.644 não foi pago, minha inadimplência aumentou. Só que aí tem um porém. Não é só do boleto mensal que existe. Existem boletos lá de trás que não foram pagos, que entraram na inadimplência, mas estão sendo pagos agora. E aqui eu boto na segunda linha os boletos de acordo. Olha aqui, ó, eu tinha 2 boletos de acordo. Um foi pago, de 371. Então, esse 371 é mais uma entrada da minha inadimplência, ou seja, mais uma entrada do que veio da minha inadimplência. É mais uma entrada, ou seja, isso reduz a inadimplência. Eu tenho essa inadimplência entrante em A, em B essa inadimplência está diminuindo, só que eu tenho boletos que não são do mês, não são do mês 9. São boletos que aquele prazo de 80, de vezes de 30, de 60 dias, de 90 dias, então eu tenho boletos mensais pagos de mês passado, né, do mês anterior. Então mais 2 entraram, ou seja, mais 2 mil da inadimplência. Aqui embaixo eu faço, se vocês perceberem, aqui embaixo, ó, 9 inadimplência, 2.644. B mais C é quanto eu perdi de inadimplência, 2.660. Logo, a minha inadimplência nesse mês, vamos dizer que ficou estável, mas ela reduziu de forma objetiva R$ 15,68. Ou seja, a inadimplência é cíclica. Então, muitas pessoas me perguntam, e aí eu fico até bastante assustado, quanto é a sua inadimplência? Eu falo, pô, mas para que você está me perguntando isso? Porque o que eles querem de resposta é esse 6% aqui. Só que minha inadimplência não é 6% todos os meses e sempre aquilo ali não acaba. Minha inadimplência é 6%, e quando eu respondo esse 6%, eu desconsidero o dinheiro que entrou do mês passado, desconsidero o dinheiro de acordo. E é como se eu tivesse perdido 6% sem considerar o que entrou. Olha aqui, ó, minha inadimplência nesse mês aqui, se eu for considerar um valor mais correto, é praticamente 0%. Eu não tive inadimplência no mês 9 de 2020 nesse condomínio exemplo. Por quê? Porque apesar de 6% não pagarem os boletos do mês, né, eu recebi boletos de mês passado, que era inadimplência, que tinha entrado na inadimplência e agora saíram. Então, essa inadimplência relativa ou a inadimplência real é de 0%. Talvez uma relativa do mês é 6,32%. Então, às vezes essa pergunta, né, de quanto é a sua inadimplência, se eu responder 6%, talvez eu não esteja trabalhando com números reais, né? E para visualizar isso melhor, olha aqui que interessante, se eu pego de um condomínio, vamos dizer que aqui a gente está no mês 6, ó. Minha inadimplência lá, 40 mil, ou seja, vamos lá, representa 20%, 10%. Mas olha como é no mês 5, já caiu para 18%. É porque as pessoas do mês 5 pagaram o boleto, ainda que depois do mês, mas pagaram. Olha aqui no mês 4, 11. Olha no mês 3, 5. Então, uma inadimplência, se você responder 6%, em 12 meses, ela não é de 6%, ela é muito menos que 6%. Talvez até abaixo de 1%. Porque, considerando aqui, vamos dizer que são 300 mil reais gerados em boleto. Seriam 300 mil no mês 6, seriam 300 mil no mês 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? 2 milhões e 100. Só que com uma inadimplência aqui não é 40 mil vezes 7. Então, uma inadimplência, com certeza, naquele mês, vai ser 15%, ou vai ser 20%, pode assustar. Mas talvez o comportamento do seu condomínio, as pessoas paguem logo no 30º dia, né, que é no mês seguinte,
mas eu tenho uma inadimplência que desce bastante a médio prazo, a curto prazo. A curto prazo fica alta, mas a médio prazo ela reduz bastante. Então, isso para uma tomada de decisão é muito importante. Essa ferramenta aqui de inadimplência, onde ela está? Vou mostrar para vocês. Essa aqui é boletos pagos por mês. Todo mês eu tenho um relatório de como foi naquele mês meu comportamento, né, de boleto. E lá em inadimplência, aqui em boletos abertos por mês, eu tenho, né, aqui é de outro, aqui é do meu sistema teste, com certeza, aqui é o valor original do mês 5 e vai descendo, né, mês a mês, tá? Como eu disse aqui, como é um sistema teste, eu tenho, os números não são muito fidedignos, então aqui na apresentação eu peguei de um sistema real que demonstra esse comportamento que é comum, absolutamente comum. Então, se alguém te pergunta quanto é a sua inadimplência, tome muito cuidado para não responder o 6,32, que é o que todo mundo espera. Ele não vai te ajudar numa tomada de decisão imediata. Você tem que continuar analisando no mês, se naquele mês você teve retorno de inadimplência e, logicamente, analisar o longo prazo, né, o médio e longo prazo. Tá ok? Então, nessas duas ferramentas, prosseguindo, eu tenho o histórico de inadimplência. E aí que tá, né? Olha que interessante quando a gente analisa uma inadimplência, tá? E isso é muito importante, analisar uma inadimplência. Você lança no mercado 50 mil reais. Se você retornar 50 mil reais, não importa como, se foi acordo, se for mensal, a inadimplência fica parada. Porque se você mandou 50 e retornou 50, sua inadimplência fica parada. Agora, se você botou 50 mil e retornou 51, a inadimplência desceu R$1.000. E vice-versa, né? Se você lançou 50 mil e só retornou 49, sua inadimplência aumenta R$1.000. Então, no histórico de inadimplência, você consegue enxergar isso. Então, você não precisa ter tanta análise, basta uma análise simples. Lá no histórico de inadimplência, eu vou mostrar onde é que está, antes de mais nada. Você volta aqui, aí já está na prestação de contas, já que é uma questão histórica de inadimplência mês a mês. Como é que funciona isso aqui? Ó, o mensal é quanto deixaram de pagar naquele mês. O total é incluindo acordo. Aqui é só o mensal no mês. Aqui são todos os boletos que é do mês que não foram pagos. O acumulado somou-se para 78 e o acordos a vencer 11 mil. Por que a gente considera esses dois fatores? Primeiro, o acumulado são todos os valores que são inadimplentes. Tá? Todos os valores inadimplentes são esses acumulados reais aí. Tá? Já tem aqueles acordos, né, que você já fechou, que já são os parcelados, que não estão inadimplentes, mas eles estão à frente, mas são valores que você não recebeu. Então são valores que indiretamente continuam sendo inadimplentes, mas que você já fechou um acordo e está à frente. Então o relativo geral só soma o acumulado real com acordos a vencer. E aí você tem um relativo geral que é tudo que você tem a receber futuramente. Tá? E isso fica bem interessante quando você enxerga um gráfico disso. Tá? Olha como é que fica. Ó, a linha vermelha, a linha azul é aquele acumulado, é toda a sua inadimplência. A linha vermelha é todo o seu acordo. Somando o vermelho com o azul dá a amarela e ela te dá a tendência. Olha aqui, ó. Nesse exemplo aqui, tua inadimplência está subindo. Olha que interessante. Então aqui sim você tem que tomar uma decisão para a sua inadimplência que está subindo. Né? Isso é muito importante. Né? Já aqui, olha aqui, sua inadimplência ela subiu, oscilou, desceu e voltou ao mesmo patamar praticamente. Então ela está estável. Já no terceiro exemplo, já é um exemplo de uma inadimplência em queda. Tá? E você vê isso, que o azul teu está sob o controle, mas as pessoas foram pagando os acordos e com isso foi fazendo com que... Isso aqui é um cenário muito interessante. Né? Você deixa o a vencer, né? As pessoas não vão inadimplindo muito, mas os acordos que você fechou, as pessoas foram honrando e com isso a inadimplência desceu.
Nesse período de 12 meses, por exemplo, você estava mais ou menos aqui com 40 mil, 50 mil reais e chegou a 40 mil reais. Ou seja, você nesse ano, você recebeu 10 mil reais a mais. Né? Praticamente isso que pode ser dito, né? Só analisando os gráficos. Tá ok, gente? Vamos prosseguir. Vamos para o pagamento. Tá? Perceba, nós já fizemos o nosso planejamento, já analisamos, fizemos nossa cobrança, nosso rateio. Agora nós vamos usar esse dinheiro que a gente recebeu, né? Se a gente sabe se recebeu muito, se recebeu pouco, como recebeu, já numa ferramenta de pagamento. Tá? E aí nós temos a grande ferramenta, uma ferramenta bastante utilizada chamada aplicação orçamentária. Tá? E essa ferramenta ela tem duas versões, a aplicação orçamentária comum, efetiva, e a aplicação orçamentária futura. E ela está também na prestação de contas. Elas são logo essas duas primeiras aqui no sistema. Aplicação orçamentária futura. Então vamos na aplicação orçamentária para vocês entenderem muito bem. Vamos aqui no mês 8, que é um mês praticamente mesma coisa, né? Estou filtrando o mês, né? Então vamos nessa ferramenta aqui. Então a ferramenta condomínio, por exemplo. Aqui no centro de custo condomínio. Olha que interessante, todo centro de custo que teve algum tipo de pagamento, perceba, a gente consegue ver o quanto é o orçamento, quanto foi pago e qual a porção disso. Olha que interessante. Aqueles que não têm orçamento, aí não tem porquê, né? É outro tipo de situação, então ele não tem como, não tem o que fazer. Mas que tem orçamento, naquele que a gente se prepara para qualquer tipo de orçamento, olha aqui, ele tem uma situação importante para ser vista. Então eu posso clicar aqui, por exemplo, condomínio. Olha aqui que interessante. Ele demonstra todos os meus fundos, ó, aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. Ó, cartórios, 80 orçado, pago, não foi nada pago. Despesa administrativa, ó, está esperando orçado 50, foi pago 21, sobrou 28. Então, linha a linha, e aqui está o pagamento, né, que foi feito, eu consigo, ó, despesa de cobrança, ó, todas as tarifas bancárias, ó, eu orcei 250 e foram pagos R$275. Isso indo a todo o orçamento. Então, eu consigo, de forma muito com calma, com muita tranquilidade, verificar se o meu orçamento está sendo cumprido ou não no final do mês 8 de 2020 e ver o impacto disso no ano, né? Então, isso é um primeiro ponto bastante interessante que a gente tem aqui na aplicação orçamentária. Já a aplicação orçamentária futura, ele além de ver os que foram efetivamente pagos, ele vê os que estão planejados para o futuro. Então, você consegue ver. Olha, eu volto para aqui para a aplicação orçamentária, volto para a futura. Ele já consegue ver coisas à frente, ó, né? Todos os pagamentos que estão à frente. Então você consegue verificar, se eu pegar esse aqui 2 de 2021, ó, descer, olha aqui, ó, pronto para pagamento. Ó. Ele não foi pago, claro que aqui eu estou em 2020, nesse sistema teste, mas ele já se preparou aqui para as coisas que já foram preparadas, já foram aprovisionadas para o futuro. Então, essas são as diferenças. Tá? Retornando aqui para a minha aplicação orçamentária e para a minha apresentação, tem uma coisa interessante. Ó. Aqui a aplicação orçamentária, dá toda uma estatística daquele mês para a minha conta orçamentária e faz a questão do pagamento. E é aqui que eu quero que vocês vejam também. Eu vou de novo colocar aqui 8 de 2020, já entrei agora de novo, vou em condomínio. Tá? E olha aqui que interessante, ó, folha excedente referente à certidão 1203. É um pagamento de uma despesa administrativa. Essa primeira imagem aqui, você consegue ver a nota fiscal. Então, de todos os pagamentos, olha aqui, ó, você consegue ver a nota fiscal. Já o segundo, você consegue ver a ordem de pagamento. E é lá, se eu clicar, eu cliquei na ordem de pagamento, ó, eu já vou no item, o texto do item, a data que foi pago, o valor, vejo novamente a nota fiscal e vejo aqui embaixo o fluxo, ó, de quem pediu para pagar, quem fez o pagamento, o comprovante,
né, todo o fluxo, todo o workflow desse pagamento. Porque esse pagamento ele não é colocou e acabou. Alguém foi lá e botou no banco, alguém fez o pagamento, alguém pediu para ser pago. Às vezes ele tem um aprovado, que é uma coisa interessante, tá? Então isso é muito importante analisar também, caso queiram analisar melhor. Olha aqui a gestão de pagamentos, ó. Nesse aqui, por exemplo, que está na apresentação, a senhora Tatiana incluiu o item, o Rodrigo aprovou, né, houve uma aprovação desse pagamento, a senhora Natália foi lá e fez o pagamento. E depois a senhora Tatiana foi lá e colocou a nota fiscal. Né? Então, todo tem um fluxo de pagamento até de tratamento até chegar na prestação de contas. Tá? Tem uma outra ferramenta, que é o saldo de fundos temporários, que é você tem a possibilidade na Sindacom de, no fundo, colocar, né, se você quiser, você coloca no fundo um valor limite. Então, você cria um fundo aqui, por exemplo, cobertura de churrasqueira, tá? E você cria um valor limite, 25 mil, por exemplo. E aí ele vai acompanhando esse pagamento mês a mês e vê o quanto você gastou. Então, esses exemplos aqui do fundo de reserva, você criou um fundo lá, provavelmente aprovado em uma assembleia, né, que você vai gastar 25 mil reais do fundo de reserva para a cobertura da churrasqueira, e depois você fez esses pagamentos, e aqui você vai comprovar que você cumpriu ou não, e se você não cumpriu, você vai explicar depois para o morador o porquê que você não cumpriu. Então, a ideia é essa. E esses saldos do fundo temporário, vou aqui no sistema, ele fica em pagamentos, saldo dos fundos temporários. Aqui no meu sistema teste eu só tenho um, que é melhoria no controle de acesso. Eu posso clicar e aqui ver todos os pagamentos, quando eles foram feitos com nota fiscal, bem parecido com uma aplicação orçamentária. Tá? Ele fica na seção aqui de pagamentos. Né? São aquelas ferramentas que eu disse, ó, gestão de pagamentos e saldo dos fundos temporários, eles ficam na seção pagamentos. Já os demais ficam na aplicação orçamentária e nós vimos também na inadimplência o boletos abertos por mês, né? Que são mais ou menos as ferramentas fora da prestação de contas. Voltando lá para a nossa apresentação, né? Você está aqui com o detalhe do saldo dos fundos temporários, vendo nota fiscal e a ordem de pagamento, igualmente a aplicação orçamentária. E prestação de contas. Gente, para finalizar, tá? Temos algumas funcionalidades que eu acabei não mostrando, mas eu aqui no final a gente acaba mostrando ela de uma forma completa. Vocês viram como vocês fazem a organização financeira, divisão entre centro de custo e conta de origem. E aí vocês fazem o centro de custo, a previsão orçamentária, divididos em áreas e fundos, né, para que vocês façam pagamentos através dos fundos. Isso é rateado para os moradores em boletos, onde vocês analisaram aí a entrada de boletos com a questão da inadimplência, e vocês fizeram a aplicação orçamentária de acordo com os fundos, né, que vocês criaram, e agora vocês têm que analisar isso tudo de forma conjunta, né? Então, a primeira ferramenta que vocês têm que olhar, na minha concepção, é o balancete resumido, que está em prestação de contas, né? Justamente aqui em prestação de contas, você tem aqui, ó, o balancete resumido do mês, né? Que eu vou entrar no mês 8, né? Eu posso entrar em um mês que eu quiser para eu fazer uma análise, um overview, uma análise geral, tá? E dando início, eu vou aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Esse aqui é um dos relatórios que ficam na pasta de prestação de contas, apesar que a aplicação orçamentária também fica, entre outros ficam. E aqui você tem um saldo financeiro total, todo o dinheiro que o condomínio tem, como eles estão divididos em conta de origem, aí aqui é de novo, né, como ele está dividido, como esses 138.732,97 está dividido em saldo final aqui em conta de origem, como ele está dividido em centro de custo por grupo de saldo, aqui ó, centro de custo orçamentário, centro de custo extra-orçamentário e todos os centros de custos aqui separados para analisar como é que está o extrato disso, como é que está o saldo disso, como é que está a movimentação disso. Aqui são os pagamentos separados pelos fundos,
né, justamente com relação ao se cumpriu ou não a previsão orçamentária, separado por centro de custo do condomínio, centro de custo do consumo de água, centro de custo do consumo de energia, todos que tiveram pagamento. Cobrança, né? Você dá uma analisada no mês, quais boletos foram pagos naquele mês 8, olha que boleto até no mês 5 sendo pago no mês 8. Tá vendo? Boletos de mensal e boletos de acordo. A inadimplência, aqui de uma forma muito resumida, tá? O total no mês, o acumulado, né? E como ficou a inadimplência geral. E aqui aquela porcentagem, né? Aquela fatídica porcentagem, 14,76% de inadimplência naquele mês, né? O que demonstra o que eu disse, talvez um número não muito certo, não fidedigno, que talvez não ajude. Na verdade, é um número real, é um número correto, mas é um número que não ajuda na tomada de decisão, porque ele diz para você de forma errônea que você deixou de receber 14,76 do mês. Só que ele não informa que você recebeu inadimplência, olha, recebeu aqui acordos, né? Que você recebeu valores de outros meses, né? Então, não necessariamente esse 14,76 significa que sua inadimplência aumentou. Aqui vocês viram que nem aumentou em virtude dos créditos que você recebeu de outros boletos que não o do mês, né? Aqui são gráficos, nós temos alguns gráficos que demonstram no mês como é que está o comportamento do condomínio em termos de saldo financeiro. Em termos, aqui só os centros de custo orçamentários, né, como é que eles estão, aqui não está muito bem, está negativo. Né, apesar de você ter um bom saldo financeiro, que provavelmente o fundo de reserva aqui não é orçamentário, deve estar aqui puxando para cima, e já os orçamentários eles estão puxando para baixo, né, nesse exemplo. Um balanço financeiro orçamentário aqui é todos os balanços, aqui você teve positivo, aqui foi negativo, aqui foi positivo, aqui foi positivo. Né, como é que está sendo o balanço financeiro, ou seja, a diferença entre crédito e débito, né, então você consegue dar uma visualizada. Aqui é o seu orçamento, na sua linha azul orçamentária, e se você está tendo gastos, que é o vermelho, é acima ou abaixo do seu orçamento durante os 12 últimos meses. Aqui é você, tudo que você mandou para o mercado de cobrança e tudo que você recebeu em vermelho. Né? O vermelho vai estar quase sempre abaixo, né? Que sempre vai ter uma inadimplência. Né? Em alguns momentos o vermelho pode até ultrapassar se você receber um acordo, né? Um acordo pretérito bastante significativo. E aqui a análise de inadimplência que nós vimos. Então, só nesse primeiro balancete você já teve uma visão geral e você conseguiu analisar como um todo a sua prestação de contas. Né? Mas não é o suficiente. Né? Eu acredito que tem outras coisas que você possa ver que possa ser melhor. A segunda é o balancete analítico. Você consegue ver lançamento a lançamento. E isso é uma coisa interessante. Tem tempo, você consegue ver o balancete analítico, além da aplicação orçamentária que você já viu no pagamento. Tá? Então, é bem interessante você ver, e aqui eu vou mostrar algumas ferramentas. O balancete analítico, o centro de custo analítico, ele está aqui, ó. Centro de custo analítico. Ó. Vamos entrar? Vou entrar no mês 8. Existem 3 tipos de movimentações. E aí, aquela questão que eu falei da prestação de contas fechada, né? Que ele entra no boleto e sai em pagamento. Né? Então, ele tem 3 tipos. Cobrança, que é a entrada, né? Ele tem pagamento, que é a saída, e ele tem um terceiro, né, que são as movimentações. Qualquer entrada e saída que possa não ser caracterizada nem por boleto nem por pagamento, mas tem uma justificativa. Vocês vão ver aqui no mês 8, por exemplo. Eu vou entrar aqui no mês 8, no centro de custo analítico. São todos os centros de custo analisados nesses 3 tipos de movimentos. Tá? E na ordem é sempre cobrança, movimento e pagamento. Então, olha aqui, ó. Auxiliar reembolso não teve movimentação, pula para o condomínio que teve movimentação. Então, a gente começa pelo cobrança do condomínio. Então, são todos os boletos recebidos, quanto foi. As movimentações, olha aqui um tipo de movimentação, rendimento do banco, investimento. Aqui é um rendimento do extrato do banco, né? Uma transferência, alguma coisa, vai estar sempre representado em movimentações que nem sempre
maioria das vezes não serão significativos, né? Só se for um prêmio, se for alguma coisa muito específica, você ganhou um processo judicial de 1 milhão, aí vai entrar, logicamente, esse dinheiro ele vai entrar em movimentações, tá? E os pagamentos? Todos os pagamentos em ordem, com todas as suas notas fiscais, seus comprovantes, né? Você consegue ver todos eles aqui de uma forma só, aí não tem fundo mostrando. E aí você vai todos os centros de custos, lançamento por lançamento, até o grande extrato final, onde você tem os saldos, né, de todos os centros de custos, né, listados. Tá? Para finalizar, você tem algumas ferramentas que eu não apresentei aqui agora, mas vou apresentar. A primeira delas é a da inadimplência. A primeira ferramenta é da inadimplência. A outra, que eu acho que também é muito importante, é as do centro de custo. Tá? Então, aqui em financeiro e inadimplência, você consegue ver aquela questão do fechado que eu falei. Olha a lista dos acordos assinados. Vou dar um exemplo aqui qualquer. Vou pegar esse aqui, ó, esse que são testes. Aqui, esse aqui, ó, acordo. Olha aqui, ó. Alguns boletos, né, os boletos mensais do mês 11, do mês 1, do mês 2, do mês 3, viraram esses boletos de acordo. Então, essa é que tem as informações de acordo de cobrança. É sempre a transformação de um boleto que seja de acordo mensal ou avulso, né, que são 3 tipos de boleto, para um boleto novo de acordo. Então, isso é muito interessante. Clicando nessa, por exemplo, aqui, né, você verifica o boleto original, como é que ele era. Tá vendo? Então, aqui, esse boleto, você pode até imprimir, né, você tem a informação de como era esse boleto e aqui como é o novo boleto. Tá? Então, isso é uma das ferramentas que estão em inadimplência. Recapitulando, em inadimplência você tem lista dos assinados, boletos abertos por mês, que são as ferramentas mais interessantes. Em pagamento, você tem a gestão de pagamento e o saldo do fundo temporário, para que você possa ver como é que estão os pagamentos. Em prestação de contas, nós vimos a aplicação orçamentária efetiva, a futura, o balancete resumido, os boletos pagos por mês, o centro de custo analítico, o extrato financeiro detalhado e o extrato por cento de custo e o extrato por conta de origem e o histórico de inadimplência. Então perceba, só algumas ferramentas que realmente são de apoio, adicionais, que são importantes, são interessantes. Por fim, em relatórios gerenciais, pagamentos, aqui nós temos um relatório por fundo anual e isso é extremamente interessante. Ele diz o seguinte, ó, se eu filtrar aqui pelo meu orçamentário condomínio, por exemplo, olha aqui que interessante. Ele diz como está nos 12 meses, olha aqui, meses, 12 meses, como foi meu comportamento do fundo cartório de emissão de documentos. Olha aqui, ó. Ele está ativo, meu orçamento é 80, minha média foi 62. Ou seja, eu consegui juntar uns 207 no mês. Nem sempre meu orçamento foi 80, talvez a média é pelo gasto dos 12 meses. E esse cálculo ele é feito somando todas as sobras de todos os últimos 12 meses. E vejo isso fundo a fundo. Alguns negativos, outros positivos, mas eu consigo ver se meu orçamento, de uma forma geral, está sendo cumprido ou não. E tem uma coisa interessante, eu sempre clico aqui em saldo, por exemplo, ele ordena de forma primeiro crescente e depois decrescente. Então, olha aqui, ó, crescente, ele está me dando o menor para o maior. Então, em cargos, ó, 1.015 é meu orçamento, minha média é 1.343. Aqui me demonstra um problema, então eu tenho que analisar para ver se eu subdimensionei o meu fundo em cargos, se ele está correto ou não. Uma das formas de ver é entrando nele. Tá? Ao entrar nele, ó, desde um ano antes, eu consigo ver todos os lançamentos mês a mês dele, para eu saber o que está acontecendo, se tem algum aprovisionamento errado, se realmente é o custo, se realmente é algo pontual, e aí eu consigo tomar uma decisão se eu aumento ou não esse orçamento, logicamente seguindo o processo legal
Eu não posso aumentar sem uma assembleia, sem um acordo, sem alguma coisa, ou sem tirar de outro fundo, tá? Então aqui a gente consegue fazer uma análise pontual, fundo a fundo, do comportamento ele dos últimos 12 meses. E para completar, uma coisa que eu não falei, mas eu acho importante, aqui em contas e orçamento, quem quiser, vocês têm um orçamento ativo. Esse orçamento ativo é justamente todo o orçamento atual. Então você não precisa nem pedir a ninguém. Basta ir em contas e orçamento, o orçamento ativo, você vê qual é o orçamento separado por área, como eu falei, né? Cartório, R$ 80, despesa administrativa, R$ 50. Você tem mais ou menos e você consegue até imprimir ele, né? Para você ter qual é o orçamento, né? Qual é a estimativa, qual é a expectativa orçamentária. E Rodrigo, e aqui também tem o histórico de orçamentos, que nada mais é mês a mês como era meu orçamento. Olha que interessante. Em 11 de 2020, meu orçamento era de 36.077. Mas se eu ponho aqui 2018, por exemplo, olha lá, ele era 33 mil e eu consigo ver como ele era, né? Qual era o valor que ele era naquela época, né? O que eu tinha, o que eu previa para cada coisa. Então isso também é interessante caso você queira fazer uma análise anual, uma análise de uma coisa de um longo prazo. Então, fazendo uma recapitulação, em contas e orçamento você tem histórico de orçamento e orçamento ativo. Em inadimplência você tem a lista dos assinados e os boletos abertos por mês para fazer uma análise. Em pagamentos você tem gestão de pagamentos e saldo dos fundos temporários. Já em prestação de contas, a grande maioria das funcionalidades, você tem a aplicação orçamentária futura, o seu balancete resumido, o seu boletos pagos por mês, o seu centro de custo analítico, seu extrato por centro de custo, o seu extrato por conta de origem e seu histórico de inadimplência. Lembrando que em relatórios gerenciais de pagamentos tem um muito específico que serve para ver a prestação de contas, que é a tua análise anual por fundo, tá? Gente, dando prosseguimento à nossa apresentação e finalizando ela, né, lembrando, né, que nós temos nosso plano, né? Olha quantas tomadas de decisões eu posso seguir, analisando o ponto a ponto daquilo que eu vi, analisando como estão os pagamentos, eu consegui analisar as notas fiscais, eu consegui analisar a aprovação dos pagamentos, eu consegui analisar o meu fluxo financeiro, seja do crédito, se ele está positivo ou não, se minha inadimplência está impactando ou não. Eu consegui analisar de uma forma bastante complexa, né, todos os aspectos da minha prestação de contas. Seja a documentação, seja o resultado, seja os saldos, seja o meu centro de custo, se eu cumpri com a destinação de cada centro de custo. Então, assim, eu consegui fazer um overview bastante interessante, consegui fazer ressalvas, fazer perguntas, consegui entender como está o condomínio. Eu consigo, frente a uma assembleia, seja eu o morador, seja eu o conselheiro, dizer o que eu acho da aplicação orçamentária do meu síndico, do meu condomínio. Tá? E esse é o objetivo principal. Espero que todos tenham gostado, né? E qualquer dúvida pode mandar para mim a dúvida, qualquer coisa. Até a próxima, pessoal.